Meus amados irmãos, queria chamar sua atenção agora para o texto base da meditação nesta noite, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Queria que você abrisse a sua Bíblia agora. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Talvez um texto conhecido, mas eu creio que Deus falará aos nossos corações. Romanos 12, 1 e 2, diz o texto: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam ou que se apresentam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria que você pudesse mergulhar comigo nesse texto nessa noite, onde falaremos sobre experimentando a vontade de Deus. Quero tratar aqui 3 princípios fundamentais que Paulo nos ensina nesse texto, para que esta seja uma realidade também da nossa vida. Paulo está escrevendo à igreja aos Romanos, e ele está tratando aqui, a partir do capítulo 12, não daquilo que Deus fez, não daquilo que Deus está fazendo, mas daquilo que Deus espera que eu e você façamos. É quando nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que ela tem direito. Como é bom poder olhar para a palavra e nos lembrar de promessas que nos são garantidas por Deus. Quando Paulo, por exemplo, escreve à igreja em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, ele diz: porque Deus nos suprirá todas as nossas necessidades. Como não é bom ouvir, como deixar de ouvir a promessa dada a Jó, quando Jó diz: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos serão impedidos. Como não é bom curtir a parte da palavra que revela a nós a promessa de perdão para os pecados, a promessa de ser salvo da morte eterna, a promessa de vida eterna, a promessa da companhia de Deus, de um Deus que revela a nós a realidade do Emanuel, o Deus conosco. Mas às vezes me parece que foge um pouco da nossa mente o outro lado da moeda, que não é o direito que a igreja tem, mas que é o dever. Como que você mede soberania de Deus e responsabilidade humana? Aquilo que Deus espera que você faça, aquilo que Deus conta que é o seu papel, que você irá fazer. Quantas e quantas vezes você tem lido a palavra e se tem deparado com esta realidade? O fato é que a última frase do versículo lido nesta noite diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu pergunto, como que anda a sua vida? O ano acabou de começar. Você tem sonhado com um novo ano? Ou este novo ano apenas foi uma mudança de calendário para você? Você hoje é uma pessoa otimista ou pessimista? Como anda a sua esperança? Até que ponto esta vontade boa, perfeita e agradável tem mudado a sua história? Como que você faz a leitura desse texto? Salomão foi conhecido pela marca da bênção que Deus deu a ele, porque foi homem de sabedoria. Ele escreve 3 livros da Bíblia. Ele escreve o livro de Cânticos ou Cantares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. E é no livro de Provérbios que Salomão vai dizer que muitos são os planos no coração do homem, mas só os desígnios do Senhor é que prevalecerão. Provérbios capítulo 16, versículo 1. E no versículo 3 de Provérbios 16, ele vai fazer uma chamada interessante. Ele diz: consagrem ou entregue a Deus tudo o que vocês forem fazer, e os seus planos serão bem
bem-sucedidos. Ao deparar com esta promessa e com essa convocação de Deus, eu quero te fazer mais uma pergunta. Você tem encontrado a vontade de Deus? Pois você acredita que quando você achá-la, sua vida será diferente? Será que nós podemos olhar, e nós sabemos que muitos, se não todos, desejam experimentar e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O fato é que muitas das vezes, talvez até hoje, a sua vida está longe de ser uma vida boa. Talvez você tenha vivido o dia mal. Palavra de Mateus capítulo 6, muito conhecida, versículo 33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos lhe serão acrescentadas. Só que o próximo texto diz que basta a cada dia o seu mal. Muitas vezes a sua vida hoje, a minha vida, talvez não tenha sido ou não está sendo uma vida boa. Está longe de ser perfeita. E muito menos tem sido uma vida agradável. Quando nos deparamos com essa realidade, o que percebemos é que ao medir se a nossa vida está boa, perfeita ou agradável, o que muda o nosso contexto é que nós medimos as circunstâncias que vivemos. Se vivemos um tempo agradável, abençoado, onde tudo dá certo, o que eu peço eu recebo, o que eu queria conquistar eu conquistei, os meus alvos já estão todos eles comprometidos, Deus me deu tudo que eu queria, a minha vida, pastor, eu estou andando nas nuvens, é como se eu estivesse na flor d'água, circunstância favorável, não vivo tempestade, não enfrento dificuldade, estou ganhando bem, estou feliz. Para essas pessoas a vida tem sido boa, agradável e perfeita. Mas muitos são aqueles que têm olhado para a sua vida e vivido e experimentado tempestade, deserto, tempo que eles dizem: não, a minha vida não é boa, ela não está agradável. Porque os problemas ditam, ou as circunstâncias ditam a realidade que a palavra de Deus tem para nós nesse texto. De que nós podemos, como igreja, como povo de Deus, experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você verá nesse texto que nós não podemos deixar de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque as circunstâncias, elas não são capazes de roubar de nós isso. Quando lá no fundo do poço, ou no momento mais difícil, nós vemos o agir de Deus, como diz o profeta Isaías: agindo Deus, quem impedirá? Deus não é aquele que dorme, não cochila, Deus não para. A palavra nos garante que Deus é trabalhador. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz que Deus trabalha desde a antiguidade, para aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um Deus que trabalhe tanto. O fato do meu coração, o meu ouvido ou os meus olhos não contemplarem o último louvor que o nosso querido irmão Sidney cantou, ele disse: eu quero ver, eu quero ver. Ah, meus irmãos, Deus tem promessa para que você veja. Ele tem, por exemplo, em Marcos 16, ele diz: ei, estes serão os sinais que acompanharão aqueles que creem em meu nome. Quando Jesus encontra ali em João capítulo 1, está ele, Filipe, e ele vai encontrar com Natanael, diz que Filipe vai até Natanael, ele corre deixando Jesus para trás, e vai dizer ao seu amigo: ei, nós encontramos aquele que viria em nome de Deus, para nos salvar do pecado. Natanael acredita no seu amigo, e quando ele vai até Jesus com Filipe, antes que ele pudesse saudar Jesus, cumprimentar Jesus, o texto diz que Natanael diz assim, Jesus diz para Natanael: olha, aí vem um verdadeiro israelita. Natanael nunca tinha visto Jesus. E Jesus olha para aquele homem e diz: você é um verdadeiro israelita. Você pertence ao meu povo. E quando aquele israelita ouve isso, Natanael fala: por quê? Por que você dizes que eu sou um verdadeiro israelita? E o texto diz que Jesus fala: antes que Filipe o encontrasse debaixo daquela figueira, eu já o tinha visto.
E a resposta daquele homem foi: bem sei eu que você, Senhor, és profeta, és homem de Deus. Jesus vira para Natanael e diz assim: tu creres apenas porque eu falei que eu te vi, antes que o seu amigo tivesse lhe visto, ali debaixo da figueira? E diz o texto: tu verás coisas muito maiores do que essa. Meus amados irmãos, eu queria desafiar o seu coração nesta noite. Você tem tido esse desejo que o último louvor desta noite cantou para nós, que moveu os nossos lábios a fazer com que esse louvor fosse uma adoração? Eu quero ver. Será que nós temos feito isso? Ou a sombra das trevas, ou esse período onde parece que o espírito da morte nunca esteve tão presente na face da terra, como esteve na época das 10 pragas, na morte dos primogênitos, onde Deus falou que cada um da igreja, cada casa da igreja, teria que ter a marca do sangue, porque Deus estava liberando o espírito de morte. E o espírito de morte veio sobre a terra e matou todo o primogênito do Egito, mas ninguém da igreja morreu, o povo de Deus prevaleceu, mas eles viram os sinais da promessa, daquilo que lhe é direito, porque se Deus prometeu, cumprirá. Então cuidado com essa falsa ideia de que porque o dia talvez não está bem, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus não está operante, e porque ela não está operante, eu não posso experimentar. Isso é uma mentira do diabo. As circunstâncias nunca irão ditar a vida da igreja. Ela nunca ditou a vida da igreja. Paulo e Silas adorou a Deus, não estando num salão como esse, o ar-condicionado ligado aqui sobre mim. Paulo estava preso, estava acorrentado numa prisão diferente da que temos hoje, no calabouço, exposto ao frio, a feridas. Mas diz o texto que Paulo e Silas estavam adorando a Deus, estavam bendizendo o nome do Senhor. Diz que aquela prisão esteve os seus alicerces abalados, porque Deus estava sendo adorado num ambiente hostil, mas o Espírito de Deus estava ali com a igreja. Então Paulo vai nos mostrar que não é somente porque as circunstâncias são favoráveis, porque nós vamos então bendizer ao Senhor. Isso é uma mentira. Não. A palavra de Deus irá nos mostrar nesta noite que para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Paulo nos ensina que isso vira ou revela um estilo de vida, uma vida derramada no altar, submissa à palavra. Paulo nos ensina aqui nesse texto que a vida boa, perfeita e agradável não é resultado de uma investigação humana, mas ela é resultado de um estilo de vida provocada por uma transformação que vem do Espírito. Por isso eu queria apresentar aqui 3 princípios fundamentais na palavra de Deus, para que eu e você experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O primeiro princípio aqui, que talvez não tenha saltado aos seus olhos, mas é um princípio real. Eu quero ler agora na Revista e Corrigida, para que você acompanhe comigo o versículo 1 de Romanos capítulo 12, porque o primeiro princípio é o princípio da apresentação. Diz o texto: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. O primeiro princípio para que você e eu vivamos de maneira que sejamos resultado da boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que nós nos apresentemos. Meus amados irmãos, na antiga aliança, no Antigo Testamento, essa palavra que está sendo usada aqui de apresentação era a mesma palavra usada pelo sacerdote quando ele apresentava no altar do Senhor um sacrifício. Depois que o sacerdote colocava no altar o sacrifício não poderia ser mais tirado, a oferta não poderia ser roubada, ela não saía mais daquele lugar. O que Paulo está falando é que o seu corpo não te pertence mais, ele foi comprado por bom preço, o preço do sangue do Cordeiro imaculado de Deus. Jesus nos comprou para que nós pudéssemos se apresentar a Ele. A palavra apresentar aqui é se oferecer, é ter uma vida de santificação, de consagração
a um Deus que se tornou o meu Senhor. Porque se Deus é o meu Senhor, eu sou escravo dele, eu sou servo dele, eu vivo para servir a este Deus. É como se você dissesse, eu pertenço a Deus. A ideia de Pedro, quando Pedro diz, vós sois propriedade exclusiva de Deus, povo santo, nação eleita, povo separado. Ah, meus amados irmãos, sabe quem cuida da propriedade? É o dono. Quem é o dono da sua vida? Você já se ofereceu a Deus? Você já se entregou a Ele? Deus de fato comprou a sua vida? Você é alguém que diz que eu sou de Cristo? Como João explica a ideia da videira verdadeira, e lá em João capítulo 15, versículo 5, João diz que como nós fomos enxertados na videira, ele diz, sem Jesus nada podeis fazer. Meus amados irmãos, o maior e melhor sacrifício é a entrega da sua vida, a entrega do seu coração. Vamos ler comigo 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Quero ler com você 1 Samuel 15, versículo 22. Diz assim, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios, do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Deus está falando com o seu povo, que muito mais do que o sacrifício de um animal, que era cortado em pedaços, o sangue derramado ali naquele altar, para oferecer o preço, pelo pecado do seu povo, muito maior agora, era quando Deus recebia a oferta do coração da sua igreja. É por isso que Salomão, no capítulo 23, versículo 26, ele diz, filho meu, dai-me o teu coração. Nós precisamos olhar para esse texto e perceber o quanto que a nossa vida está sendo apresentada, oferecida, consagrada a Deus a cada novo dia. O texto é claro em nos afirmar que nós somos convocados a consagrar, a oferecer, a apresentar. Paulo vai chegar a dizer em 2 Coríntios capítulo 3, que nós somos a carta de Cristo, que nós não precisamos de recomendação, porque essa carta, ela foi escrita não por caneta e tinta humana, mas ela foi escrita pelo Espírito de Deus. Falsos profetas, irmãos pervertidos, estavam sendo introduzidos na igreja em Corinto, para poder transformar o coração daqueles irmãos em um coração dividido, rebelde, como se a graça de Deus não fosse funcional. Além da graça de Deus, teríamos que circuncidar, comemorar as festas judaicas, guardar um dia da semana, seja o sábado ou seja o domingo. Tudo isso era uma prisão para aquela igreja. E agora Paulo diz, não, vocês não precisam recomendar vocês mesmos, nós já o recomendamos. Quem valida o seu coração, quem valida a sua vida, é a obra de Cristo em você. É o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por volta, meus amados irmãos, do quarto ou quinto século depois de Cristo, apareceu um grande homem de Deus na época da igreja. O nome dele era João Crisóstomo. João Crisóstomo, dentro desse texto, ele dizia o seguinte: como é que o meu corpo pode se tornar um sacrifício? Desde que o olho não veja nada mal, ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta em holocausto. Desde que a sua mão não faça nada ilegal, ela se tornará uma oferta de holocausto. Mas não é só isto. A boca precisa abençoar, a mão precisa dar esmolas. Nós precisamos contribuir e frutificar em boa obra, porque a palavra de Deus diz, e o que a palavra de Deus diz é verdade. Pelo fruto conhecereis a árvore. Ninguém pode dar o que não tem. Nós damos ou damos a Deus o que Ele mesmo gera em nós. E quando nos deparamos com esse texto, precisamos entender que a mão dá esmolas, a boca abençoa,
porque o que nós falamos é resultado daquilo que nós colhemos e guardamos no coração. A boca fala daquilo que está cheio do seu coração. Tiago vai dizer que a língua, ela é um membro indomável. Diante disso, como permanecer abençoado se a minha língua é indomável, diz o texto. Só que quando você sai de Tiago, capítulo 3, versículo 8, vai ler o versículo 9, 10, 11, 12, você verá que diz que pelo Espírito de Deus, a liberdade em nós. Ou seja, só Deus pode em nós gerar o domínio próprio, a segurança e o equilíbrio que o nosso coração tem quando somos redimidos pela obra de Cristo e quando o Espírito de Deus se move em nós para que a nossa apresentação contenha essa verdade. Você tem sido alguém disponível para Deus? Você considera de fato efetivo no reino de Deus? Entende que aqui nesse texto, Paulo não está tratando daquilo que Deus faz, Paulo está tratando daquilo que Deus espera que eu e você façamos. O testemunho que eu preciso dar à minha filha, à minha família, aos meus filhos, à igreja, aqueles que me cercam, para poder que eles saibam quem de fato eu sirvo. Jesus vai chegar a dizer em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo se resumirá em trevas. Era comum para o povo judaico, o povo judeu, a palavra olhos ali significava coração. O que Jesus estava falando era da essência, aquilo que estava dentro do homem. Ou seja, como que nós estamos diante desse Deus? Puro, consagrados, temos uma qualidade de vida, percebemos claramente quando o pecado tem dominado a nossa mente, quando nós estamos percorrendo um caminho de solidão, de desânimo, de incredulidade. Porque olhar o pecado do outro é fácil. Mas quando o pecado bate à nossa porta, quando é nós que estamos com medo, quando nós estamos perdidos, e em algum momento da nossa vida, seja na família, seja no relacionamento, seja na vida financeira, nós não encontramos a eficácia que nos é prometido na palavra. Como que você tem tratado o seu pecado? Você tem visto Deus trazer arrependimento no seu coração? Porque o texto é claro, para que experimentemos a vontade de Deus, nós devemos apresentar o nosso corpo. O corpo aqui significa vida. O que você tem feito com a vida que Deus te deu? Porque se Deus te deu, ela é tua. E nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. O livro de Apocalipse vai dizer que as nossas obras nos acompanham. A carta de Paulo aos Coríntios diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, porque tudo que nós fazemos é contabilizado por Deus. Portanto, nós somos convocados a viver uma vida que é marcada por essa verdade. Somos convocados a consagrar a nossa vida, entrarmos num processo de santificação. Meus amados irmãos, você em algum momento desse ano, esse é o 17º dia, 17 dias esse ano já passaram, nunca mais você vai poder viver dia 16 de janeiro de 2021, foi ontem, já passou, o relógio não para, mas ainda hoje Deus te chama a jejuar, a orar e meditar nesta palavra e dizer, Deus, eu preciso me envolver contigo, porque nós não podemos apenas entender o que é oferecer, o que é apresentar a minha vida e o meu corpo a Deus, se eu não sei nem o que estou fazendo. O que você está fazendo e que Deus não deseja que você faça? Ou seja, você não deveria estar fazendo. O que você está ouvindo que você não deveria estar ouvindo? O que você está vendo, emprestando seus olhos, sua mente, sendo que você como crente em Jesus Cristo, como um filho de Deus, não deveria estar vendo.
Nós somos chamados aqui a não apenas dar um basta no que é errado. O que nós queremos e o que o texto nos chama a fazer é o que nós precisamos deixar de fazer e prestar atenção e começar a fazer o que um filho e uma filha de Deus precisa fazer. E o primeiro princípio desta noite, para que você experimente a vontade de Deus, é que você se apresente diante do Senhor. Meus amados irmãos, quantas vezes eu estou no quarto da minha casa e eu me apresento a Deus, eu digo ali, Senhor, em obediência à Tua palavra aqui. Entra no teu quarto, fecha a porta, ore em secreto, o Deus que te vê em secreto te recompensará. Eu digo, Senhor, eu me dispo diante de Ti. Eu digo, Senhor, fala comigo, retira a incredulidade, alimenta a minha fé, visita meus irmãos. E às vezes eu vou citando nome por nome das famílias, daqueles que os irmãos ligam pedindo, ora por esse parente, ele vai operar, essa pessoa está com Covid, vamos orar por ela. Deus ainda cura, Deus tem curado. Deus tem feito maravilhas em nosso meio, mas hoje Ele espera que você seja alguém que se apresente a Ele. Ele chama a igreja a se oferecer, a se entregar. Meus amados irmãos, não adianta ler a Bíblia se eu não quero obedecê-la, se eu não quero viver esta verdade. Ei, Deus te chama hoje, entregue sua vida ao Senhor, consagre Ele, viva aquilo que o homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus viveu. Porque Davi, no Salmo 37, versículo 4, ele diz, alegre-se no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Olha alguém que está apresentando diante de Deus, Senhor, a minha vida é Tua, a minha família é Tua, a minha mente é Tua, por isso retiro o que não é Teu, acrescento o que eu preciso, mas eu quero ter uma vida de transparência, de identidade contigo, eu sou Teu, portanto glorifica o Teu nome na minha vida. Você aí que é pai, que é mãe, que é filho, que é sobrinho, que é primo, Deus te chama a se apresentar diante dEle. Ele diz, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele te exaltará. Eu queria convidar você, nessa hora, quem sabe dobrar o seu joelho, orar e dizer, Senhor, eu me apresento diante de Ti pedindo misericórdia. Perdoa os meus pecados, limpa a minha alma e faz do meu coração o Teu trono. Que eu possa viver esta verdade. Eu quero experimentar a vontade de Deus. Viva esse primeiro princípio, o princípio da apresentação. Eu preciso ter a minha vida consagrada, eu preciso ter a minha vida entregue a Deus. Segundo princípio que eu quero dividir com você nesta noite, que está aqui nesse texto, ele diz, porventura, rogo-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só que o versículo 2 diz, não vivem em conformidade com os padrões do mundo. Agora veja comigo na Revista e Corrigida, uma outra versão, Revista e Corrigida, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. O segundo princípio é o princípio da inconformação. Você tem sido alguém conformado com o mundo? A igreja é formada por pessoas inconformadas. Nós estamos fora dessa forma estabelecida pelo pecado. O mundo não tem valores absolutos. Sua ética é relacional e situacional. A palavra conformação aqui, ela tem duas palavras no grego. Ela tem morfe e esquema. Morfe é uma transformação permanente. Olhe comigo, a palavra esquema, ela é uma palavra de mudança externa. Quando você pensa, e quando a cultura grega pensava numa mudança contínua, essa mudança era esquema. Mas a palavra morfe era uma palavra da mudança da essência. Era uma mudança que se referia apenas àquela pessoa.
e não as coisas que envolvia a sua vida. A palavra usada aqui não é morfe. A palavra usada aqui é esquema. Ela define uma mudança externa e diária. E é essa mudança que nós somos expostos a cada dia. É mudança de moeda, valorização do dólar, é autovalorização do imobiliário, é perda de emprego, é novos vírus, é novas doenças, é limitação humana. E as mudanças vão acontecendo e nós nos esquecemos de que nós somos chamados a viver num mundo que muda tudo, mas para um Rei dos Reis, um Deus que se mantém no governo, mas que é imutável, aonde os seus valores são inegociáveis e são absolutos. Jesus falou: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é qualquer outra opção, Ele é a única opção de Deus para nós. O escritor de Hebreus vai falar de um texto muito conhecido nosso. Ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Ou seja, é aquilo que Jesus diz: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E eu queria que você olhasse para esse texto e entendesse que nós não podemos aceitar a forma, ou essa forma de ensino incrédulo e perverso que o mundo traz ao nosso coração. João, discípulo amado de Jesus, ele vai ampliar essa visão. Olha comigo João capítulo 3, versículos 18 a 20. João 3, 18 a 20. Quem crê nele, Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram muito mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Não há conformidade. O versículo 15, 3 versículos anteriores, olha que coisa tremenda. João capítulo 3, versículo 15, diz o texto: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, nós temos algo que ninguém nesse mundo pode te dar. Qual é a pessoa que te garante vida eterna? Qual é a pessoa que te garante uma estabilidade de que você vive hoje com Deus, mas você vai viver o amanhã também com Ele? Que a vida com Ele ontem, a de hoje e de amanhã se mantém num valor absoluto, de um Deus que é imparcial, que não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus é clara em nos ensinar isso. E aí nós estamos diante de um mundo que traz ensinamentos que vão estabelecer uma total oposição à palavra de Deus. Como que você tem lidado com isso? Não apenas no princípio daquilo que você tem que fazer, o primeiro princípio, de se oferecer, de se apresentar, de se entregar a Deus, na palavra, em oração. Mas agora você é confrontado a toda mentira, a todo medo, a todo lado da nossa carne, que de alguma forma busca uma independência de Deus. E quando nós vemos o vazio que essa independência provoca, o Espírito de Deus nos volta exatamente para o lugar da onde nós jamais deveríamos sair. A centralidade da palavra, a correção que Deus tem, quando o escritor de Hebreus diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Então eu posso viver num mundo onde não há valores absolutos, porque o Espírito de Deus preenche as lacunas do nosso coração. E mesmo que você veja um mundo que não segue a justiça, mas segue o lucro, que não segue a luz, mas que segue as trevas. Isso não foi na época de Jesus e nem apenas em nossa época. Lá na época dos profetas eram assim. O profeta Isaías, no capítulo 5, leia comigo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Quero ler com você. Isaías 5, 20.
diz o texto: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, ai daqueles que mudam os meus valores, fazendo que a verdade de Deus seja mentira e que a mentira do diabo seja verdade da parte de Deus. Meus amados irmãos, a balança não bate. É o que o escritor de Provérbios diz: Deus detesta pesos e balanças adulteradas. O nível do nosso coração, ele é tomado pela forma que o Espírito Santo traz para mudar a nossa mente, para fazer com que a nossa mente ande por aquilo que Deus tem para cada um de nós. O mundo, no seu afastamento de Deus, chega ao ponto de chamar luz e trevas, como vemos aqui. Você precisa tirar o seu pé dessa forma. Resista, como diz o texto. Resista ao diabo, ao inimigo de Deus, e Deus te honrará. O texto diz em Tiago capítulo 4, versículo 6, sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, pegue a forma de Deus, a modelagem de Deus, a ideia de Deus formando barro, modelando o meu coração, minha mente, para que eu possa olhar e descobrir o quanto que eu estou próximo ou longe de experimentar a realidade de uma vida com um Deus que é santo, perfeito, poderoso, mas que definiu caminhar contigo, definiu caminhar comigo. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque é isso que eu lhe dei autoridade. Aí lá no finalzinho de Mateus 28, 18, 19 e 20, ele diz: ensinando todos a guardarem o que vos tenho ensinado, porque aí eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Manter o pé na forma de Deus é olhar o chamado que Deus tem para nós, da inconformidade, aprender a ouvir o que o homem fala, mas pedir a Deus que Deus nos dê discernimento, para que à luz da tua palavra, nós sigamos a orientação que Ele tem para nós. O que tem sido estranho para você hoje? Os fake news, as mentiras, manipulação de poder, as doenças. O que tem sido mais estranho? A limitação da nossa vida. A própria palavra de Deus diz que há propósito de Deus em tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há tempo para chorar e há tempo para sorrir. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Porque há propósito de Deus em tudo. Então, o segundo princípio é o princípio não da apresentação. Este é o primeiro. O segundo é o princípio da inconformação. Você foi chamado para andar pela inconformidade. Ande na palavra e tenha uma conformidade do céu, não a conformidade do mundo, questionada pelo apóstolo João. Aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E uma das coisas que caracteriza a amizade é o quanto que a voz daquele amigo ecoa dentro do seu coração. E Jesus falou: eu não vou chamar vocês apenas de servos, João 15:15, mas passarei a chamá-los de amigo, porque tudo o que o meu Pai falou, eu falarei a vocês. Você tem pregado o evangelho para o seu filho? Você tem ensinado na mesa, ensinado no quarto, na casa, no seu trabalho, falado do amor de Jesus, do quanto que Deus muda a relação do nosso coração com o coração do Pai, do quanto que o nosso Deus é um Deus presente, do quanto que Ele já te socorreu, do quanto que você já diz: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando tudo encaminhava para as trevas, para a morte, Ele trouxe vida. Quando tudo passava por um momento de desesperança, Ele nos trouxe esperança. Quando tudo estava negro, Ele nos revelou a sua luz, nos trazendo a nossa bendita salvação e a verdade única e exclusiva de Deus. Os valores de Deus são absolutos, são poderosos. Nada pode parar o agir de Deus em nós, porque maior
é o que está em nós. Ontem eu visitava uma família que enfrentava um tempo difícil. E quantas vezes eu pude falar ali e lembrar aquela promessa, da garantia daquilo que eu vou fazer, eu não estou sozinho. Há um projeto de parceria de Deus comigo e contigo. Há um projeto de parceria de Deus com a igreja, que garante à igreja que o inferno não prevalecerá contra ela. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas já viu que a nossa mente, ela está presa tanto ao engano, tanto à mentira, tantas coisas desse mundo que são passageiras. Paulo chega a dizer: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são de baixo. Paulo não está dizendo que as coisas aqui de baixo não importam, de que o que acontece aqui, Deus não valoriza. Deus valoriza tanto o que acontece no mundo, que Ele enviou Jesus para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus habitou aqui na terra, pisou aqui 33 anos, deu a sua vida, morreu, ressuscitou, vivo está, para dizer a mim e você: ei, saia da conformidade do mundo, seja um inconformado com este mundo, e espere nele o que Deus tem para você. O que você acha que a companhia de Deus pode trazer em um mundo tão atípico e diferente com o qual nós estamos vivendo? O que eu tenho certeza é que Deus quer que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Por isso, estabeleça como meta também nesse ano, se apresentar, consagrando sua vida a Deus, sendo um inconformado com o mundo, mas se conformando com o mundo de Deus, que é o reino dEle aqui na terra, pela sua palavra. É ela que nos dá caminho. João disse em 1 João 1,6, se você crer em Jesus, você deve andar na luz, como Jesus na luz está. Andar na luz é andar na palavra, é andar sob o foco e a direção de Deus. Terceiro e último princípio, nós nos apresentamos e consagramos a Deus. Nós aceitamos a inconformidade do mundo. A palavra final vem dEle. É Ele que estabelece o que vai ser novo ou não. Por isso somos chamados à inconformidade. A conformidade com o céu, mas a inconformidade com a terra, que está corrompida pelo pecado. Mas o terceiro princípio é o princípio da transformação. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a conformação é o lado negativo da consagração, mas a transformação é o lado positivo da consagração. Só que olha só, você não consegue se consagrar sozinho. Não é uma coisa de você ter uma ideia e a partir dessa ideia as coisas acontecem. Não, é você saber que a palavra de Deus, ela revela a ideia dEle para você. E você agora, orando, se submete a essa ideia, estabelece ela como meta e ver Deus gerando em você essa ideia da metamorfose. A operação do Espírito, o Espírito Santo de Deus, mudando o mal em bem, tirando eu e você, como Paulo diz em Éfeso, vós que estavam presos e mortos em seus pecados e delitos. Efésios 2, 1-4. Ele vos deu vida. É como Paulo diz em Gálatas 2, já não sou eu mais quem vivo, a vida que eu vivo na carne, que eu vivo agora, eu a vivo pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela palavra, pela ideia de Deus. Nós temos a revelação da ideia de Deus na palavra, e você deve orar, colocar na pauta da sua oração: Pai, eu recebo esse princípio, eu me apresento e me consagro a Ti na Tua palavra. Senhor, agora eu rejeito a mentira do mundo e aceito a verdade do Senhor. Eu consagro a minha mente em Tuas mãos, pedindo que o Senhor me coloque e direcionando a minha vida, para que eu veja que isto que o Senhor falou é verdade. Eu não estou sozinho. Meus amados irmãos, a salvação não é o único propósito de Deus na sua vida. Deus quer que você seja instrumento de salvação. Se Deus quisesse apenas salvá-lo da morte eterna, no dia que você fosse salvo, resgatado pelo Senhor,
você seria arrebatado. Por que que Deus, além de te salvar naquele dia, talvez este seja o seu dia. Talvez muitos dos que estão me ouvindo nesta noite precisam viver essa apresentação de se voltar para Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu recebo agora o sacrifício de Jesus, que morreu pelos meus pecados. E eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, vem reinar na minha vida, vem reinar no meu coração, opera os dons espirituais na minha vida, salvando-me de um pecado e me capacitando a ser um inconformado com a maldade deste mundo, e que eu possa andar em conformidade com a Tua palavra, para que eu viva o terceiro princípio, o princípio da transformação. O escritor de Hebreus diz que Jesus é o autor e consumador da fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Só olha que coisa linda. Paulo diz que a fé é um dom, é um presente. Deus dá isso a você e a mim, pela palavra. Hoje você está ouvindo a palavra mais uma vez. Deus está renovando a sua fé. Deus está relembrando a sua memória aquilo que lhe traz esperança. Aonde a palavra, a vida com Deus. Nós devemos nos lembrar disso a cada dia. Não é porque eu sou fiel, é porque Ele é fiel. Leia comigo Isaías 61, vamos ler. Isaías 61, versículo 8. Isaías 61, 8. Acabei botando o 8 aqui. Isaías 61, 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei concerto eterno com eles. Há um texto que diz: pela tua fidelidade eu serei recompensado. Deus faz o conserto, Deus repara o coração distorcido, adoecido pelo pecado, fragilizado pelo mal, para que possamos desfrutar da metanoia, da metamorfose, porque só assim, nos apresentando, nos oferecendo diante de Deus, sendo inconformado com aquilo que o mundo traz, muda o tempo inteiro, Jesus está ali, disponível e convocando a igreja para pregar o evangelho que salva, cura e liberta o pecador do engano do pecado. E agora, como terceiro princípio, a palavra nos apresenta a realidade de vivermos aquilo que o próprio Senhor revela a nós. João 1,14 diz que Jesus se revelou em graça e em verdade. E de que conhecereis a verdade vos libertará. Só aqueles que têm um encontro com Cristo são transformados por Ele. Quando nós nos esquecemos disso, nós abrimos mão de viver uma vida ainda mais plena em Deus. Não deixe o diabo roubar de você o que Deus tem para você. Quantas vezes estamos tão enganados, perdidos numa mente que se perdeu dentro do próprio pecado, e nos esquecemos da promessa que Paulo nos traz na carta aos Coríntios. Eu queria ler com você 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Diz o texto, 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, guarde isso, mas todos nós, ele está falando para a igreja, todos nós, como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo o Espírito do Senhor. Meus amados irmãos, o texto diz que nós estamos transformados de glória em glória. Paulo estava confrontando a ideia judaica de que a glória de Deus, ela foi revelada apenas em Moisés. Quando Moisés está ali diante da sarça ardente, e a glória de Deus se manifesta ali. Agora Paulo está dizendo: ei, Jesus trouxe a glória de Deus sobre a terra, e agora como espelho. Por que espelho? Porque o espelho revela a nossa imagem. O espelho aqui então significa a palavra de Deus.
É a palavra de Deus que diz o quanto que eu e você somos pecadores, e porque somos pecadores, somos carentes da metanoia de Deus, da transformação de Deus, que acontece, diz o texto, pelo Espírito do Senhor. Meus amados irmãos, o texto vai dizer, se eu não me engano, no versículo anterior, 16, mas quando se convertem, olha aí, 2 Coríntios 3,16, mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. 17, ora, se o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E João vai dizer que a palavra de Deus é Espírito e é vida. Quando a mensagem é pregada, como ele está sendo pregada aqui nesta noite, Deus revela a todo momento a glória dEle, a oportunidade que você seja salva, que eu seja salvo, que nós sejamos salvos do engano do pecado. E você que ainda não entregou sua vida a Jesus, pode se render a Ele nessa noite e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela é boa porque toda boa dádiva provém de Deus. Ela é agradável porque ela revela a plenitude dessa bondade no meu coração e no seu coração. Deus não quer que você viva apenas pelo meu testemunho, ou pelo testemunho do seu pai, do seu amigo ou do seu irmão. Deus quer revelar testemunho no seu coração. É para isso que a palavra foi revelada, para que corações sejam livres pelo próprio Espírito de Deus, que revela a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ao coração daqueles que são tocados por Ele. Se você olhar para o texto base desta noite, de Romanos capítulo 12, você verá que do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai falar da graça. Paulo vai falar assim, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo também fala que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo vai falar lá em Romanos 2, porque eu citei aqui, Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23. Olha, está no bloco de Romanos 1 a 11. Paulo vai falar em Romanos 1 que o homem foi largado no pecado e se prostituiu, inflamando homem com homem, mulher com mulher. Paulo vai dizer que em Romanos 2, a partir do versículo 4, que o homem entregou o seu corpo ao pecado e à carnalidade. Paulo vai dizer em Romanos 8 que o homem que anda segundo a carne merece condenação, mas aquele que anda segundo o Espírito, não há condenação sobre ele, porque Jesus o justificou. Então de Romanos 1 a Romanos 11, é o que Deus fez. Agora quando nós adentramos ao capítulo 12, é o que você precisa fazer. E aí olha o que Paulo faz, olha a primeira palavra, irmãos, preste atenção aqui, a primeira palavra de Romanos 2, ele diz: rogo, pois, irmãos. A palavra rogar aqui, ela vem do grego parakleo, que significa um clamor em alta voz. Ou seja, há uma palavra que ninguém ia deixar de ouvir. Não há como deixar de ouvir a voz de Deus. Por isso que no livro de Romanos, o homem vai ser considerado indesculpável diante de um dia que encontrará com Ele. Porque a palavra tem sido revelada, diz o texto, se o homem calar, as pedras clamarão. O texto da palavra de Deus diz, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Portanto, quando Paulo ora, ele está dizendo o seguinte: eu andando, dormindo, caminhando, esta palavra ficará no meu coração. O Espírito de Deus produzindo revelação, agir de Deus, apresentando a sua vida, a nossa vida, como oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando Paulo diz rogo, quando Paulo introduz a oração, antes de dizer o que a igreja deveria fazer, ele está dizendo que nós iremos fazer, porque temos a direção, a companhia. Deus é aquele que vai dar a competência. Quando diz em 2 Coríntios 3, 1 a 5, que nós somos a carta de Cristo, Paulo diz, vocês não precisam de recomendação, porque Cristo os recomenda no Pai. E aí ele vai dizer o seguinte, porque toda capacidade provém de Deus.
Deus nos dá capacidade para nos apresentarmos diante dEle, sermos inconformados com este mundo e andarmos na conformidade da sua palavra, mas também gera em nós a transformação, para que possamos viver exatamente tudo o que Deus tem para nós. Daqui para frente, eu espero que não apenas em 2021, mas enquanto eu e você caminharmos aqui na terra, enquanto durar o propósito de Deus para nós, que eu e você possamos dar um basta a qualquer palavra que é contrária à direção de Deus, mas que haja no nosso coração todos os requisitos do céu, para que andemos como resposta de Deus para a terra. Deus nos chama a isso. Portanto, diz o texto, apresente-se diante dEle, pois só Ele pode operar a transformação que precisamos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Porque como diz em Romanos, importa é que vivamos em novidade de vida. Você pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Viva por esse princípio, se ofereça a Deus, entregue sua vida a Ele. Tenha o seu coração inconformado com o mundo, mas conformado com o que Deus tem. Aguarde em Deus o que Ele tem para você. Deus tem o melhor para nós.